sou o pastor Ricardo Mânica. Seja bem-vindo e obrigado por assistir este material que nós estamos preparando para você com todo amor. A comunidade Aliança Eterna, ela está desenvolvendo alguns materiais de uma série que foi intitulada como Gestão com Princípios. E neste vídeo nós abordaremos o seguinte tema: excelência operacional, um dos fatores para a vantagem competitiva. Além de pastor da comunidade Aliança Eterna, eu também sou professor universitário e formado em administração de empresas. Então, se você precisar um contato, no final desse vídeo vai aparecer lá o meu WhatsApp, vai aparecer meu e-mail da comunidade Aliança Eterna. Só entrar em contato com a gente, nós vamos te atender com o maior amor e carinho, ok? O objetivo deste material é te auxiliar nas decisões que você irá tomar ao longo da sua vida, tanto em questões profissionais, questões pessoais, familiares, amorosas. A gente não sabe que tipo de decisão nós iremos tomar amanhã ou daqui a 2 minutos, 3 minutos, mas nós temos várias decisões que nós temos que tomar. E eu espero, com essa série de vídeos, começando com este hoje, que você está vendo, que você possa realmente crescer, né? Que você possa desenvolver. O nosso propósito aqui é falar exclusivo com você e que venha servir, né, para o teu crescimento e para o crescimento da tua empresa, ok? Não pretendo exaurir o assunto, não é o nosso objetivo esse, né? Um dos meus objetivos aqui com esse vídeo é fazer com que você busque mais informação, que você instigue mais a tua curiosidade, que você vá atrás realmente do conhecimento. Então é mais para mostrar que existem ferramentas, existem formas de se gerir o negócio, formas de se gerir com princípios, né, construídos também pela palavra de Deus, e aí você vai perceber, né, que seguindo alguns desses princípios ou trabalhando algumas dessas ferramentas, o teu negócio vai melhorar, né? Pelo menos você vai identificar quais são os potenciais que podem ser melhorados aí na sua empresa, na sua organização, ou até mesmo na sua casa, com a sua família, e você vai perceber que as coisas vão mudar para você, ok? Então eu quero que você pense aí um pouquinho e dentro daquilo que nós propusemos do tema de hoje, excelência operacional, eu quero que você responda para você mesmo, né? Que você pense um pouco, reflita. O que é excelência? O que são operações? E como que eu posso possuir vantagem competitiva? Essas 3 perguntas nós vamos tentar responder aqui para você agora, neste vídeo, né, feito com todo amor e temor a Deus. Então, excelência, né, você pode ter colocado ou pensado, né, excelência é fazer sempre o melhor, excelência é ser suprassumo, excelência é estar em primeiro sempre. Né, você pode ter pensado algumas dessas possíveis respostas. Mas o fato é que a excelência é sempre buscar ser o melhor. Quando a gente faz algo com excelência, nós fazemos algo buscando ser melhor. Alguns dicionários trazem várias definições, né, do termo excelência, sendo que um desses dicionários ele coloca como excelência algo muito superior aos demais. Isso como sendo excelência. Eu vou considerar aqui a definição de sempre fazer melhor, buscar fazer melhor. Esse vai ser meu conceito de excelência para nós trabalharmos hoje aqui neste material, ok? E operações, né? O que seriam operações? Alguém pode dizer, não, operações são as cirurgias que os médicos fazem, né? Fazendo uma brincadeira, alguma alusão à atividade médica, né? Cirúrgica, operação. Mas o fato é que operação ou operações são todas as atividades que nós executamos dentro das nossas organizações ou até mesmo fora dela para atender algum objetivo, para atender, nesse caso, né, focando na organização, atender o cliente. Então, quais são as operações necessárias que eu devo executar para atender o meu cliente, para que o meu produto chegue até o cliente?
Então nós temos operações financeiras, nós temos operações de armazenagem, nós temos operações de movimentação, operações de produção, operações de recrutamento, ou seja, todas as atividades que nós necessitamos executar dentro da nossa empresa, nós podemos caracterizá-las como operações, ok? Algumas operações são operações que o cliente paga por isso, então são operações que agregam valor ao cliente, e existem operações que o cliente não paga, que ele não, para ele se existir ou não, não tem problema, mas em função de requisitos legais, em função de qualquer outra situação que a empresa precisa, ela possui a operação, então o cliente não paga por isso, ou não deve, não é que o cliente não paga, no final das contas ele paga, mas ele não valoriza aquilo. Então são operações que nós chamamos que não agregam valor, ok? Então a gente precisa pensar nisso. Quais são as operações que agregam valor ao cliente, aquelas operações ou atividades que ele está disposto a pagar, e quais são aquelas operações que ele não está disposto a pagar, que são operações que não agregam valor. No finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, houve aqui no Brasil um movimento muito grande chamado reengenharia, que nada mais é do que realmente ver aquilo que agrega valor para o cliente daquilo que não agrega valor. E aí eliminar aquilo que não agrega valor, ou minimizar ao máximo aquilo que não agrega valor. E infelizmente no Brasil virou sinônimo de demissão em massa. Então algumas empresas aí, algumas pessoas ainda têm meio que uma rusga quando se fala em reengenharia, porque entende que é demissão em massa. Mas o núcleo do termo da reengenharia, do método, né, aplicado em reengenharia, é nada mais nada menos do que identificar quais são as operações dentro da tua empresa que agregam valor e quais são as operações que não agregam valor. E é aquilo que não agrega valor, nós devemos eliminar. Por exemplo, existem ações ou atividades que teoricamente não agregam valor para o cliente, mas são obrigatórias. Por exemplo, as atividades contábeis. Então, toda empresa tem que ter um contador ou um contador responsável que assine, né, pelos balanços, balancetes e assim por diante. Mas o cliente não quer saber, não interessa para o cliente se você tem um contador próprio, se você tem um contador terceirizado, se você paga R$ 500 para o contador ou se você paga R$ 10.000 para o contador. Para o cliente isso é indiferente. Então, essa atividade não agrega valor. E, se possível, a empresa deveria eliminar. Mas no caso do contador, não tem como. É um requisito legal, nós temos que cumprir isso, ok? Então, entendemos que excelência, buscar sempre o melhor, estar sempre se superando, e operação são todas as atividades que são exercidas dentro da nossa empresa. Então, a excelência operacional nada mais é do que buscar ser melhor ou buscar fazer melhor as atividades. Ok? Isso é o termo que nós vamos trabalhar hoje. E a vantagem competitiva? Então, a vantagem competitiva nada mais é do que você ser melhor do que o seu concorrente. Então, se você buscar ter a excelência operacional dentro da sua organização e você conseguir medir o desempenho do seu concorrente, você vai verificar se você tem ou não vantagem competitiva. Ok? Então, nada mais, nada menos. É isso que nós vamos abordar hoje. Então, já vimos o que é excelência, já vimos o que é excelência operacional e o que seria a tal da vantagem competitiva. Simplesmente ser melhor que o nosso concorrente. Então, eu vou partir agora de um princípio de usar uma ferramenta para você saber se você é melhor que o seu concorrente ou não. E essa ferramenta chama-se matriz importância-desempenho. O que é essa matriz? Ela possui um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical, ok? Você vai analisar o seu principal concorrente em pior que o seu principal concorrente, igual ao seu principal concorrente ou melhor que o seu principal concorrente. Já no eixo horizontal, você vai fazer também 3 quadrantes, onde você vai analisar o perfil ou os critérios que o cliente considera como sendo ganhadores de pedidos, como critérios qualificadores e como critérios menos relevantes. Então, com base na informação do mercado, que é a informação do seu cliente, e com base no comparativo com o seu principal concorrente, você vai poder identificar agora aquilo que o teu cliente, valoriza, e se você é pior, igual ou melhor que o seu concorrente. Aquilo que o cliente considera como qualificador, ou seja, pré-requisito para ele,
e você vai analisar se você é pior, igual ou melhor que o seu concorrente. E fatores que o cliente considera como menos importante e você vai analisar se você é pior, igual ou melhor que o seu concorrente. Então você vai colocar esses fatores dentro dessa matriz e aí, com base no resultado que você vai identificar nessa matriz, você toma algumas decisões. Por exemplo, vamos considerar que um fator qualificador para a tua empresa seria ter um sistema de gestão da qualidade implementado, no caso a ISO 9000. Se você não tem a ISO 9000, você já está fora de alguns mercados, porque alguns clientes consideram isso como pré-requisito. Para você vender para eles, você tem que ter a ISO 9000, ok? Considerando que você tem a ISO 9000 e o seu concorrente também tem a ISO 9000, vocês estão iguais, ok? Então, igual a. Agora, se o seu concorrente possui ISO 9000, ISO 14000, OSAS e assim por diante, ou seja, um sistema integrado de gestão, você concorda que você está pior que o seu concorrente? Porque você só tem a ISO 9000 e o seu concorrente tem um sistema integrado, ou seja, ele oferece um pacote de gestão melhor do que você. Então você está pior que o seu concorrente. Se o cliente analisar por esse pré-requisito, mesmo você tendo a ISO 9000, o cliente vai dizer, mas sabe que é melhor eu pegar o do concorrente porque ele tem mais opções. Se um dia eu precisar que ele me apresente atestados de ambientais e assim por diante, ele já tem isso e a outra empresa pode não ter. Então nós temos que cuidar, tá? Então eu estou pior que ali em função de eu ter o pré-requisito, mas o meu concorrente ser melhor do que aquilo. Então qual seria o ideal? Estar no parâmetro igual. Então, se o seu concorrente possui um sistema integrado, interessante que você também busque ter um sistema integrado, ok? Não é mandatório, é interessante. Tudo bem? Aí vamos para os fatores, por exemplo, ganhadores de pedido, que é aqueles que são os diferenciais. E aí o teu cliente pode dizer como um diferencial a questão da flexibilidade de volume de entrega. Ele pode dizer assim, não, eu quero que você tenha condições de me entregar tanto 50 peças quanto 3.000 peças. Se você tem essa flexibilidade e o seu concorrente não tem, você é melhor que ele. Então, você tem um critério qualificador igual e você tem um ganhador de pedido melhor. Qual é a chance do teu cliente comprar de você? É muito grande, porque você está melhor do que o seu concorrente, ok? Então essa matriz vai te posicionar quais são os fatores que os clientes consideram e qual é o perfil que você está diante da sua concorrência. E como que a gente toma a decisão em relação a essa matriz de importância e desempenho? Qual é o ideal? Fatores menos relevantes, você estar no quadrante igual a. Fatores qualificadores, você estar no quadrante igual a. E fatores ganhadores de pedidos, você estar no quadrante melhor que. Então, essa é a sequência lógica para você inserir os fatores que os clientes consideram ganhadores de pedidos, qualificadores e menos relevantes. Ok? Se você tem um fator qualificador no pior que, você deve agir com extrema urgência. Porque como ele é pré-requisito, se você não tem ele ou é pior que o teu concorrente, o teu cliente não vai querer saber de você, porque ele já sabe que é pior, ok? Se você tem o menos relevante no pior que, não se preocupe tanto, porque o cliente já não está mais valorizando aquilo. Se você fizer algo ou o esforço for muito grande, o resultado é pequeno, percebido pelo cliente. Se você tem um ganhador de pedido e está em pior que, haja com urgência. Antes haja no qualificador, depois haja no ganhador de pedido. Se possível ao mesmo tempo, mas a sequência seria essa. Primeiro o ganhador de pedido, primeiro qualificador, depois ganhador de pedido, e aí, se você achar interessante, eu não aconselho, mas se achar interessante, mexa nos menos relevantes, ok? Agora, se você tem menos relevantes melhor que o teu concorrente e qualificadores melhor do que o teu concorrente, avalie se você não está gastando dinheiro à toa aí, se não está havendo excesso de recursos para manter algo que o cliente não vai perceber também como tão benéfico, ok? Então essa é a questão da matriz importância e desempenho. Sempre manter os teus fatores analisados pelo cliente em menos relevantes igual, qualificadores igual e ganhadores de pedido no melhor que. Você fazendo isso,
você já vai conseguir mapear quais são as ações prioritárias que você deve tomar na sua organização. E vejam, essas ações não são focadas exclusivamente para uma área. Eu posso, por exemplo, considerar que um dos fatores ganhadores de pedido pelo mercado que você atua, por exemplo, seja o atendimento pós-venda. E o atendimento pós-venda envolve várias áreas da tua organização. Então você precisa mapear, né, esses fatores que o mercado ou as empresas, organizações chamam muitas vezes de fatores críticos de sucesso, ok? Então, se você conseguir perceber quais são os seus fatores críticos de sucesso que o cliente vai lhe dizer quais são, você consegue mapear isso na matriz importância e desempenho. Tudo bem? Vamos continuar? Uma outra forma, uma outra situação em que você pode trabalhar a excelência, de estar sempre buscando melhorar, é usando um diagrama desenvolvido pelo Will Wright e Hales. Eles trabalharam isso para a operação mais focado no ambiente produtivo mesmo, onde existem 4 níveis de desenvolvimento do ambiente produtivo, do sistema produtivo. O primeiro, e isso nós vamos agora transportar para as operações, ou seja, para todas as atividades da empresa, para a gente poder entender e fazer uma analogia dessa sequência, porque é um processo lógico, tudo bem? O primeiro momento, o primeiro nível, é o nível em que a produção ela deve parar de atrapalhar a empresa. Ou seja, existem na organização operações que são problemáticas, que nós temos aí algumas dificuldades para executar, ou às vezes até mesmo dando prejuízo para a empresa, né? Com perdas, obsolescências, avarias e assim por diante. Então nós temos que pensar nas operações como um todo. Que operações estão atrapalhando a minha organização? Essa é a pergunta que você tem que responder, ok? Que operações estão atrapalhando a minha organização? Enquanto você estiver com operações atrapalhando a sua organização, você está no seu primeiro nível, porque você está num nível deficitário para aquelas operações. Aí, a partir do momento que você identifica quais são as operações que estão atrapalhando e você promove melhorias, veja que você já está buscando a excelência. Promove melhorias, o Hales e o Will Wright partem para um segundo nível em que o ambiente produtivo, o sistema produtivo, tem que ser igual ou equivalente à da concorrência. Então veja, você tinha um estado que a tua empresa tinha um problema sério com as operações, principalmente as produtivas, e agora você já está no nível de competência igual do seu concorrente, igual do seu mercado. E aqui é a mesma coisa. Poxa, eu cheguei no nível de concorrência. Lembram lá da matriz importante de desempenho, nós falamos agora há pouco? Se eu estou tudo igual ao meu concorrente, o risco do meu cliente comprar concorrente, ele é alto, porque eu estou sempre igual a ele. Então, nós temos que agora, em função da análise da concorrência, propor ou melhorar o nosso ambiente, melhorar as nossas operações, para que nós alcancemos o terceiro nível, que é ser melhor que o concorrente. Ok? Então, o terceiro nível, na visão do Hales e do Will Wright, é justamente você ser melhor que o seu concorrente. Então, você ter uma tecnologia melhor, ter um processo melhor, ter mão de obra melhor e assim por diante. Ok? Considerando todas as operações, você tem operações melhores, mais eficazes, eficientes do que o seu concorrente. A partir do que você já tem esse processo melhor que o seu concorrente, você já tem uma vantagem competitiva, concordam? Porque se você tem processos melhores que o concorrente e você consegue mapear os fatores que os clientes consideram como ganhadores de pedidos e qualificadores, por exemplo, usando a nomenclatura da matriz importância e desempenho, você já tem vantagem competitiva. Agora, o que acontece? Você pode ter uma vantagem competitiva de curto prazo, porque o mercado é dinâmico. Da mesma forma que você está analisando o concorrente está analisando você. Então você não pode se dar ao luxo de parar simplesmente no terceiro nível, porque em algum momento o terceiro nível vira segundo, porque o teu concorrente te alcança, e aí você volta para o segundo nível. Então qual é o quarto nível que o Will Wright e o Hales colocam nesse diagrama? O quarto nível é justamente a tua organização para trabalhar em inovação, trabalhar em tendências, trabalhar em desenvolvimento de novos produtos, novos processos, novos serviços, estar sempre buscando fazer algo diferente, algo que ainda não existe, por exemplo. Então você vai estar, vamos dizer assim, na nata da inovação do teu mercado, do teu segmento. Você vai desenvolver tendência. Vejam, enquanto não existia celular, ninguém tinha necessidade de celular.
Depois que alguém criou o celular, todo mundo queria celular, porque viu que era uma maravilha. Então, é nesse sentido, ok? De você criar tendências para o seu mercado, criar inovação para o ambiente no qual você está inserido. E com base nessa inovação, você consegue agora ter vantagem competitiva duradoura, porque você vai sempre estar inovando, sempre buscando fazer diferente, sempre buscando fazer melhor, e aí se distancia do seu concorrente. Você não dá margem para o seu concorrente ser igual a você. Tudo bem? Então veja, em poucos minutos aqui nós falamos de uma ferramenta para você avaliar como identificar quais são os fatores que os clientes consideram como prioritários e uma forma de analisar a tua organização, de você ter um pensamento crítico, de ver se você está com uma operação pior ou uma operação que está atrapalhando o seu negócio, ok? Uma operação que está igual ao seu concorrente, uma operação que está melhor que o seu concorrente, uma operação que já gera inovação, que já gera tendência. Esse é o nível, esse é o caminho lógico e a sequência que você deve tomar aí para ter uma vantagem competitiva duradoura. Tudo bem até aqui? Então eu espero, né, com este vídeo, com este material, que você tenha se instigado, que você vá buscar um pouco mais sobre essa questão da excelência nas operações, que você possa, né, estar aí aplicando essa ferramenta, essa matriz de importância e desempenho, fazendo essa análise em que nível a tua operação se encontra dentro dos critérios lá estabelecidos pelo Will Wright e do Reis, ok? Agora, uma coisa você não pode esquecer, né? Você não pode esquecer que é a questão dos princípios. E aqui eu quero deixar um texto para você refletir. Em 1 Samuel 15:16, a palavra de Deus nos mostra um cenário, um contexto, onde Saul era o rei de Israel. Então o povo de Israel pediu um rei, clamou por um rei, e Deus permitiu que Samuel fosse e ungisse Saul como rei. E Deus, por meio do profeta Samuel, deu algumas ordens para Saul, que ele deveria seguir. Por exemplo, eliminar os amalequitas. Essa era uma das ordens que Deus tinha dado para Saul. E tudo que era dos amalequitas. Não era só os amalequitas, mas tudo. Tudo. E o que Saul fez? Saul foi, matou os amalequitas, mas deixou o rei vivo. O rei Agag deixou ele vivo. E separou os melhores bois, as melhores cabras, os melhores bodes, assim por diante, para o holocausto. Para servir aí de oferenda, né? De holocausto mesmo para Deus, né? Para queimar para Deus. Só que Deus tinha dado a ordem para Saul para não pegar nada. Então veja, Saul descumpriu essa ordem. E outra, quem tinha a ordem para queimar holocaustos para Deus era Samuel. E Saul foi lá e queimou. Ofereceu, né, a Deus. E Deus se desagradou disso. E diz a palavra de Deus que naquele mesmo momento Deus falou para Samuel que já tinha se arrependido de ter colocado Saul como rei e que era para ele ungir um outro rei de Israel, que Deus iria mostrar quem era esse outro rei, que acabou sendo aí depois Davi, ok? Mas Samuel foi até o encontro de Saul e antes disso Samuel clamou a Deus, né, pelo perdão, e Deus falou: não, chega, não quero mais saber. Vai lá e unge um novo rei de Israel. E Samuel chegou até Saul e meio que quis tirar satisfação, no sentido de entender por que Saul tinha feito aquilo. E Saul nas melhores das intenções, gente. E aí que mora o perigo, porque ele não agiu tanto assim não vou dizer de má fé, não foi esse o caso, mas ele quis atropelar as coisas e agiu com seu próprio raciocínio. Não, esse boi é lindo, tá bonito, eu vou oferecer a Deus. Não, essa cabra, esse bode também está bom, eu vou oferecer a Deus. Mas Deus tinha mandado que não queria nada dos amalequitas. E Saul, na sua pequenez, no seu pensamento, né, achando que estava fazendo certo, acabou fazendo algo muito errado. E aí Samuel ainda fala para Saul: o que Deus prefere, sacrifício ou obediência? E aí Deus, né, lógico, prefere a obediência ao invés de sacrifício. E a palavra diz que Samuel mata a espada o rei Agag, em algumas versões que despedaça o rei Agag, ok?
Então imagine a raiva que Samuel devia estar sentindo naquela hora, porque Saul não obedeceu a Deus. Não vou dizer que ele descontou no rei Agag, mas, né, se a gente fosse ver hoje, era algo até natural, né, você ir lá transferir a raiva que ele estava com Saul pelo rei Agag. E o que eu quero dizer com isso, pessoal, com essa passagem aí de 1 Samuel 15:16? Que às vezes nós tomamos decisões ou tomamos ações com as melhores das intenções, mas isso não agrada a Deus, porque às vezes nós fazemos algo contra Deus, contra o princípio de Deus. Então, se nós quisermos, enquanto cristãos, ou enquanto pessoas que temem a Deus, que querem seguir com base nos seus princípios, ouça a palavra de Deus. Vejam o que ele pede, ok? Coloque ele à frente da sua empresa. Deixe ele ser o teu sócio majoritário, que eu tenho certeza que você vai prosperar e muito. Ok? Queridos, vamos orar então para agradecer por essa palavra. Se possível, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos por esta mensagem, por esta palavra de instrução, que ela venha realmente penetrar em nossos corações e que nós possamos a cada dia buscar a excelência, buscar ser melhor a cada instante, fazendo cumprir a tua palavra, cumprir os teus mandamentos, que nós possamos realmente ao final sermos chamados de servo bom e fiel, Pai. Que as nossas empresas possam ser guiadas por Ti, Senhor, e que possamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, ouvir o Seu chamado e os Teus mandamentos, as Tuas ordenanças, Pai. Queremos ser exemplo aqui na terra, Senhor, e que possamos também, através dos nossos negócios, das nossas decisões, abençoar outras vidas e que essas vidas também venham a Te conhecer, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, um abraço, que Deus te abençoe e te espero aí nos próximos materiais da Comunidade Aliança Eterna. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.